Olá, boa tarde, bom dia, não importa o horário que você está assistindo, mas que seja bom. É uma alegria imensa estar aqui com você nesse 8º encontro hispano-americano de naturopatia, já agradecendo aos colaboradores todos, aos promotores, ao Foro Internacional por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu já quero convidar você para fazer uma viagem pelo corpo, pela alma, pelo tempo de vida de uma mulher. Eu começo falando que a mulher é como a lua. Ela tem várias fases. Ela muda, ela se renova, ela floresce, ela se reinventa e ela recolhe-se num processo de transformação que vai acontecendo ao longo da vida. Da primeira gota de sangue que anuncia a menarca até o silêncio fértil da menopausa, nós somos conduzidas por ciclos que não são apenas biológicos, mas são emocionais e espirituais. E nesse caminho, quem nos acompanha são as plantas. Plantas que nos nutrem, que nos embalam, que curam dores, que aquecem o coração. A fitoterapia é isso. Um instrumento de cuidado, uma ponte entre o corpo da mulher e a sabedoria da terra. Porque ela veio de lá, a planta veio de lá. Ela se iguala a nós em sua origem. Então, vamos começar falando da menarca, que a gente considera como o desabrochar de uma planta e que o corpo sente como a chegada de uma lua. Imagina essa menina que pela primeira vez começa a sentir os efeitos de uma transformação que ela não conhece, que a surpreende, que a assusta, porque muitas vezes ela sequer foi orientada em relação a isso. Então, esse rito de passagem começa muito lentamente. É um susto, é uma novidade, mas é um encantamento também. Essa menina começa a sentir alguma coisa acontecendo no interior do seu corpo que ela não sabe definir como é, o que é. Às vezes dores que ela não sabe nem retratar com o nome de cólica ainda, que isso começa a surgir lá no fim da primeira infância, com 12 anos, 11. E aí ela começa a crescer, às vezes ela emagrece, às vezes ao despontar dos primeiros mamilos, o seio começa a avolumar-se, o rosto se enche de espinha, começa uma transformação gigantesca. É a menarca que está surgindo. E esse é o momento que a menina descobre que dentro dela há um ritmo próprio. Há algo diferente acontecendo.
a um movimento que ela não sabe se é intestinal, se é estomacal, mas ela começa a carregar o poder da fertilidade, o poder da criação, o poder da vida. E junto com isso vem o quê? As inseguranças, o questionamento, as cólicas. E nessa fase, o corpo dessa menina busca por acolhimento. Mas não é só o corpo. A mente dessa menina começa a entrar em ebulição. E juntamente com a mente, os sentimentos, porque a biopsicologia explica que está tudo interligado. Então, se o seu corpo te dá sensação de dor, de transformação, de mutação, é óbvio que as suas emoções começam a variar. E a sua mente vai para um lugar que ela desconhece, porque não houve um preparo. Nesse momento, não cabe repressão. E é justamente nesse momento que começam as repressões. Senta direito, puxa o vestido, fecha a perna. O que já deveria ter sido uma orientação desde lá da meninice. Mas nós podemos usar as plantas como um bálsamo nesta fase para acalmar. A doçura que as plantas podem trazer para esse momento, se você usa com essa menina uma camomila, por exemplo, que além de suavizar as cólicas, acalma a mente, entra num processo de relaxamento suave. Você pode usar a melissa, que controla a ansiedade que está surgindo naquele momento. Ou até a erva doce, que adoça, que aquece, que alicerce esse início de caminho de uma forma branda e suave. E ainda você pode incluir a artemísia, que desde a antiguidade nós sabemos que ela é a guardiã dos ciclos femininos. É a artemísia que nos mostra que menstruar não é apenas fisiologia, é espiritualidade. Ao ingerir a artemísia, ela trabalha os ciclos femininos desde a menarca até a menopausa. Ao longo da vida você vai usar a artemísia, que ela tem propriedades tão específicas para o aparelho feminino que equilibra a sua alma, o seu corpo, através das suas propriedades. Então, aqui nós vemos o quê? Que a menarca é a primeira lua, é o prenúncio de um ciclo de luas que vão acontecendo. Início da dança chamada amadurecimento, crescimento. Depois disso, essa menina, mulher, entra no ciclo de reprodução e fertilidade. Sim, depois da menarca, no desenvolvimento do tempo, ela vai se dando conta de toda a transformação que aconteceu no seu organismo, reconhece as mudanças
E lá, a partir dos 18, 20 anos, essa mulher entra numa fase que nós chamamos de plenitude. Não é só porque ela está organicamente perfeita, mas a mente está mais madura, mais equilibrada. Ela faz escolhas, ela escolhe o curso que vai fazer, ela perde aquela fragilidade e a inocência do momento da puberdade. O corpo se torna mais fértil, os ciclos se organizam e a energia, pum, expande. É tempo da mulher adulta, aquela que escolheu uma carreira, que vai trabalhar, que vai construir, que vai aliar os seus sonhos, alicerçar seus sonhos, materializar seus sonhos. Ela faz, ela se dedica por inteiro. Muitas vezes ela se dedica tanto, se doa tanto nos seus planos, projetos, que se esquece de si mesma. Cada uma de nós, quantas vezes não nos esquecemos de nós mesmas? E esse é o tempo da sobrecarga. E é neste momento que as plantas nos lembram que nós precisamos saber do quê? Respirar. As plantas nos lembram que nós precisamos parar, respirar. E a biopsicologia nos ensina ritmos de respiração dirigida, controlada, que nos leva para um lugar de calma. E aqui nós podemos usar plantas, que nem a urtiga e a cavalinha, que fortalecem nossos ossos e o nosso sangue, trazendo minerais para a nossa vida que está se desgastando. Podemos também tomar o alecrim tão querido, tão alegre, tão antidepressivo, tão energético, que nos desperta, que reacende a nossa memória, a nossa energia. Junto com isso, podemos usar também o gengibre, que aquece, que dá vigor, que acende o fogo da vitalidade. Sabe aquele momento que você não aguento mais? O gengibre traz a vitalidade. E o vitex, que é uma planta tão sagrada, que tem a função de equilibrar hormônios, que devolve o ritmo correto aos nossos ciclos. Cada uma dessas plantas é uma aliada importantíssima para que uma mulher siga firme, sem perder a doçura. E nesse momento de fertilidade, de expansão de hormônios, o ventre se transforma num templo. E é quando nós cuidamos dele com as plantas. E estamos dizendo ao nosso corpo: eu te honro, eu te escuto, eu te respeito. É um momento muito precioso de reconhecer que o seu ventre tem a capacidade única de gerar e se tornar guardião de vida. E entramos numa outra fase, que é a gestação, a maternidade e o pós-parto. Neste momento, algumas mulheres
recebem um chamado para a maternidade. Muitas outras não recebem esse chamado. Algumas aceitam esse chamado e outras não querem. Mas é preciso saber reconhecer que o nosso corpo, de maneira geral, se prepara para esse momento. E isso precisa ser respeitado, assim como as escolhas que essa mulher vai fazer. Cada uma tem as suas razões. Cada resposta tem o seu sentido. E a nossa nos cabe orientar e respeitar. E nesse período, nós temos que entender que gestar, quando você faz uma escolha por gestar, você está fazendo do seu ventre a morada de um mistério, que é acolher uma vida dentro de outra vida. É uma escolha personalíssima e seríssima, porque você vai ter que se cuidar por si e pelo outro. E se for usar a fitoterapia, você precisa saber que ela nesse momento se faz ainda mais delicada, porque cada planta precisa ser escolhida com muito cuidado, com muita responsabilidade e acompanhada de um profissional, de um naturopata, de um médico naturopata, de um fitoterapeuta gabaritado. Não se pode inadvertidamente ir tomando plantas, principalmente dentro de uma gestação. O que se sabe, o que a gente pode constatar, é que existem plantas, por exemplo, que para controlar a náusea da gestação, como o gengibre, por exemplo, traz um alívio. Mas aí você precisa considerar qual é o quadro da pessoa, qual o nível de pressão, como é que ela está vivendo essa gestação, e isso somente o seu médico é capaz de poder responder. Por isso precisamos do profissional. Na preparação do útero, já na preparação do útero, quase lá no final da gravidez, costumeiramente se sabe que a Jurema indígena, a Ayurveda, a sabedoria africana, com frequência prepara o corpo para o parto usando a framboeseira. A framboesa é conhecida como uma planta que tem esse princípio ativo de relaxar a musculatura uterina, conduzindo a um parto mais rápido, menos doloroso. Mas isso sempre com o seu médico, com a sua doula, com os princípios de zelo e cuidado. E depois que o bebê nasce, você sabe que nasce uma mãe, e essa mãe, que já existia lá no começo da gestação, renasce de uma outra forma. Ela não é mais a mesma. E nesse momento as plantas surgem como sua companheira. O funcho e o fenogrego têm peculiaridades únicas que apoiam a lactação, ajudando o leite a fluir. Olha que bacana, né? A camomila e a lavanda ajudam a acalmar todas as ansiedades que são naturais numa mãe e favorecem um sono preciosíssimo nessa fase. Importantíssimo, nós sabemos.
Se a mulher não descansa, o seu organismo não vai funcionar adequadamente, ela vai se estressar e o nível de cortisol vai aumentar e vem aquele ciclo vicioso onde não há saúde, não há paz, não há sono, não há descanso e muitas vezes pode desenvolver a depressão pós-parto. Então, esse momento de muita delicadeza, de muito zelo para com a parturiente, com o pós-parto, é importante demais. Cuidado fino, porque junto com essa maternidade vem também uma grande transformação. Porque a maternidade não é apenas biológica, mais uma vez, ela é espiritual, ela é emocional. É o momento que a mulher se torna raiz e também se torna fruto. A maternidade é um rito de entrega, de amor profundo. E também aí a necessidade de apoio, de rede, de autocuidado. E muitas vezes ela está tão fragilizada que ela não consegue fazer o autocuidado. É necessário a rede de apoio. É necessário um olhar amoroso e cuidadoso para essa mulher. Para que ela passe pelo pós-parto e retome a sua vida com alegria, com saúde e viva toda a beleza e riqueza da maternidade. E depois de tudo, os anos se passam, os filhos crescem e um dia o corpo anuncia outra transição. A menstruação vai se despedindo desta mulher como quem se despede de um longo ciclo. E nasce o tempo da sabedoria, o climatério e a menopausa. De repente vem uma sintomatologia completamente diferente de tudo que essa mulher já viveu. Às vezes os cabelos caem, os calores, os desconfortos e muitas vezes a ironia familiar. Né? Nossa, como você está suando, você não se cuida. Você não está mais se cuidando. Por quê? A sociedade costuma tratar esse momento como um fim. E nós somos habituados a acreditar que isso é um fim, mas não é. Nós estamos chegando, sabe onde? No outono da vida. E se você parar para pensar, o outono é riquíssimo em cores. É a mistura das flores, de vários matizes que vão caindo, que vão perdendo a sua vitalidade. As folhas que eram verdes vão amarelando. Há uma mutação. O outono é rico em colheitas. O outono é rico em maturidade. O corpo, nesse momento, pede outras plantas. Pede a sálvia, que suaviza as ondas de calor. A amora miura, tão conhecida, que equilibra os hormônios, que fortalece os ossos, que se você associar com a cavalinha, ele vai te livrar da osteoporose.
a macela e o mulungu, que acalmam a mente e favorece o sono tranquilo. Tudo isso nós estamos no externo, mas nós precisamos saber que aquele parceiro de vida também está conosco neste momento, que está acompanhando a sua transformação, porque ele também tem suas transformações. E um dia nós vamos falar sobre as mudanças do homem, que não são tão acentuadas e não tão efetivas, mas que precisam ser tratadas. Mas há que se ter a sensibilidade acentuada desse parceiro. Principalmente nesse momento, dessa mulher que se entregou, que viveu vários ciclos, para que ela não encare esse momento como uma perda, porque não é. É um tempo de transformação. É quando você, mulher, deixa de ser apenas a fonte da vida biológica e se torna guardiã de uma vida coletiva. Você passa a ser aquela anciã que aconselha, que transmite sabedoria, que ilumina o caminho das mais jovens. E isso se você foi sendo tratado e fez o enfrentamento deste momento da forma correta. Porque senão você acaba se transformando numa velha chata, reclamona e que afasta as pessoas. Então é importantíssimo, durante a caminhada da vida, olhar para si mesmo, fazer exercícios, fortalecer seus músculos para não chegar numa sarcopenia, ir regularmente ao médico, caminhar, cuidar de si mesmo, olhar para a menopausa como um pôr do sol dourado. Sabe aquele pôr do sol que é belo, uma profusão de cores, amarelo, laranja, que vai banhando o mar ou o rio enquanto ele se põe, anunciando a noite. É esse olhar que você tem que ter. Olha que beleza esse momento, essa fase que você vive. Então eu quero falar para você que da menarca até a menopausa, nós somos um ciclo dentro de ciclos. Em algum momento, em outro momento, já falei sobre ciclos, sobre a fase lútea, sobre as diversas fases que a vida se nos apresenta. E cada fase traz a sua dor, traz a sua medicina, mas traz também sua beleza. A fitoterapia, a biopsicologia não são apenas um remédio, não é tomar um chá, não é uma tintura, não é fazer maceração, não é só isso. É uma aliança, é a lembrança constante de que nós somos parte da Terra e que a Terra cuida de nós quando nós aprendemos a cuidar dela. Então, nesse momento, eu quero que você se veja assim, como parte da Terra. Que você possa imaginar uma planta que representa a fase da vida que você está agora. Quem é você?
uma rosa perfumada, cheirosa, vermelha, amarela, ou uma margarida branca e amarela, que se revela por inteiro desde que nasce, diferente da rosa que vem fechada, camuflada, e quando as pétalas vão caindo mostra um interior tão frágil, tão delicado. Que imagem você tem de si mesma? Visualiza. Você pode ser uma raiz, uma árvore, um fruto, um cacto. Como você se vê? Visualize sua cor, seu perfume, sua força. Sim, essa planta é o seu espelho nesse momento. Olhe para si mesma. Eu quero finalizar lembrando que você, mulher, é semente. Você é caule. Você é flor. Você é fruto. E você volta a ser semente, que cai no solo, que vai gerar vida. Você é lua e sol. É uma vida em espiral de ciclos. E nessa caminhada sagrada, a fitoterapia quer ser a sua companheira fiel. Lembre-se, você é muito importante e por isso precisa ser cuidada. E ter saúde em todas as fases da vida é o seu melhor remédio. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos, deixando aqui os meus contatos e que esse momento junto com você te faça bem. Esteja sempre consigo mesmo. Grande abraço. Tchau.